Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 415 e minguando até 875 dias do 2 de fevereiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. As duas testemunhas, Renovação de Jerusalém, blog diário de 415. Lembrando sempre que é uma continuidade. Se você não viu o blog anterior, de 414, você vejam, é importante. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês tenham acesso com praticidade e também deixo a abertura desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, 390, abertura de blog diário de 393, e também vou deixar na descrição do vídeo o blog diário de 412, porque ele favorece uma expressão, né, uma compreensão mais expressiva, mais entendida, para que vocês possam ter consciência de tudo o que está sendo dito. Vamos então, né, dar continuidade no blog diário de 415. Se vocês não viu, vocês acompanhem, certo? Então, vamos fazer a leitura e depois nós vemos com a expressão livre. A expressão livre são aquilo que já da dimensão, coisas da dimensão Cristo, né, que é uma mediação entre a dimensão Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. O que já tem dentro da sociedade, todas as coisas que Deus fez, formou no Cristo, está dentro da sociedade. Tudo que Deus formou, ok? Está tudo dentro da sociedade. Então tem essa mediação. Se você estiver acompanhando o blog diário, você já vai ter possibilidade de entender a Bíblia significativa, você já vai ter possibilidade de entender as músicas, né? Todas as músicas que foram feitas dentro da sociedade para relacionar, às vezes, códigos. A Bíblia ela é codificada, a Bíblia, a sua Bíblia significativa é codificada, as músicas são codificadas, tudo é codificado para criar uma espiritualidade, para que todos nós podemos estar unidos por Cristo de uma certa forma. Isto explica a união, certo? A espiritualidade. Quando nós sai da nossa realidade, nós chama todo mundo para um juízo de Deus, porque Deus, ele é espírito. Aí vocês compreendem isso, ok? O corpo emocional, João, e que fora sacrificado de cabeça para baixo, vai representar as vossas ignorâncias, sendo mais específico, a consciência de Pedro habitado no corpo emocional, João. Esta consciência vai habitar no corpo emocional, João, sendo este anticristo de um corpo comum, sendo que este movimento ele pode ganhar um sentido diferente no seu movimento. E quando o mal estiver desabitado deste corpo de origem. Eu sempre estou buscando forma de explicar, né, o que tiver acontecido no tempo de Emanuel, né, quando Deus vier a habitar no corpo Adão, e, e que vier a ter acontecido nesse fim desse tempo, né, dessa noite milenar, que naquele tempo representava, começou ali, né,
com a habitação de Deus no corpo Adão, que chamamos Emanuel. E com o fim agora nós temos esses dois, né? Pedro e João, né? Pedro representando o corpo emocional e João representando o espírito desse corpo emocional. Quando esse corpo emocional ele não estiver habitado, ele vai representar um corpo emocional que já esteja sacrificado. Quando ele representa um corpo emocional que já esteve sacrificado, nós estamos falando de João. Tem blogs de área que eu já expliquei que nossos nomes ele vem pelos nosso corpo emocional e não pelo nosso espírito, porque ninguém vai ver o nosso espírito dentro da sociedade, o que eles vão ver é o corpo emocional, certo? Quem conhece o nosso espírito, quem conhece o nosso nome, só Deus que conhece o nosso nome, sabe quem nós somos, só Deus. Então, esse espírito não é para relacionar socialmente, porque os nossos corpos é que foi feito para criar, para nos relacionar, para a gente ter uma harmonia entre um corpo e outro. O nosso espírito não é feito para relacionar, né? Para relacionar somente a Deus. Nosso espírito é para relacionar somente a Deus. Tudo que você faz dentro da sociedade hoje se aplica ao corpo emocional. Pode olhar aí, né? Você vai no trabalho, você leva o seu corpo, você pede um emprego, você promove, você vai tudo de uma forma assim. Vamos dizer isso para a gente entender. Tudo gera interesse. Nossos corpos emocionais, eles são interesse. Existem interesses que são malignos e interesses que são bons. Qual que esses interesses são bons? Estão vários interesses. As pessoas falam assim, você está sem interesse, né? Está com interesse todos nós, corpo emocional, e tem interesse, tá? Então, vocês entendam, tem interesse que é bom. Qual que são os interesses bons? Eu quero trabalhar, me dá um emprego aí, eu vou trabalhar. Beleza, isso é bom. Eu quero ter uma família. Então, vou olhar ali, eu vou ver uma esposa que possa me ajudar a cuidar de uma família, que possa nos responsabilizar juntos, né? Aí, isso é bom. Eu vou relacionar o interesse, eu vou relacionar o interesse dela, é bom. Mas aí, qual que são os interesses que são ruins, negado? Quando você está querendo manipular, você mente para as pessoas, para que você obter vantagem, para você, né, sei lá, existe tudo isso dentro da sociedade. Então, esses interesses são negados. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tudo que aplica ao corpo emocional é interesse, ok? Tudo é interesse. Vamos lá para a expressão livre, certo? Vamos lá. O corpo emocional João, e que fora sacrificado de cabeça para baixo, vai representar as vossas ignorâncias. Igual eu estou falando. O corpo emocional foi sacrificado de cabeça para baixo. As pessoas entenderiam que fosse Pedro. Mas Pedro, de uma certa forma, não era, porque aquele corpo era corpo emocional João. Pedro era a consciência, era o espírito dele. O que recebe o nome não é o espírito Pedro, é o corpo emocional. É o corpo emocional. Se é o corpo emocional, ele é João. É ele que recebeu esse nome, de uma certa forma, certo? De Deus. Aí vocês entendam como que funcionam as coisas, né? Para Deus é uma coisa, para a sociedade é outra. Deus vai relacionar o espírito, mas a sociedade vai relacionar o corpo emocional. E é por isso que entra em contradição, porque a sociedade vê uma coisa, mas Deus, ele tem outra, ele vê outras coisas, ele vê o íntimo das pessoas, vê o espírito, o interior. A sociedade, então, ela viu o quê? O corpo emocional, João, ser sacrificado de cabeça para baixo, porque aquele corpo emocional era João, certo? Porque o Pedro, de uma certa forma, ele ficou neutro, porque a consciência que estava habitada naquele corpo emocional João era espírito, e se é espírito, ele pertence a Deus. Aí hoje, por exemplo, veio o corpo emocional Pedro, né, que não fora sacrificado. E quem está movimentando o corpo emocional Pedro? João, né? Aí você está vendo aí, corpo emocional João, não é Pedro, não é João, não é Pedro. É corpo emocional Pedro, não é João, certo? Não é João. Aí tudo que agora você entendendo isso, aí você vê que tudo forma espiritualidade. Não formou tudo espiritualidade? Espiritualidade. Não tem ninguém confessando corpo emocional. Ninguém confessando corpo emocional. Aí vocês vão ver. No tempo real da profecia, aí estava aqui o corpo Adão. Aí a consciência de Deus habitado no corpo Adão, certo? Aí
Você está vendo aqui Adão, você não está vendo o corpo emocional Adão, você não está vendo Deus, você está vendo o corpo emocional Adão, certo? Você está vendo o corpo emocional Adão. Então, quem foi sacrificado é o corpo emocional Adão. Foi ele que deu esse princípio do anticristo. Foi ele que deu esse início do anticristo. E de uma certa forma, o João, ele vai selar o fim do anticristo. Ele vai selar o fim do anticristo. Aí ele vai poder, João, ele vai ter essa habilidade de ser, né, de transformar esse corpo em glória de um corpo comum, ou o próprio anticristo. Se é o anticristo, é o corpo emocional sacrificado. Aí, vamos explicar isso mais uma vez. As pessoas sempre falam, que, né, que Jesus não existiu, por exemplo, né? Que, vamos supor que não existe, Deus de quando, que eu quero que vocês entendam, Deus de quanto nós estamos dispostos a dar a vida para a falsidade, nós passamos a sofrer as consequências desses atos, ok? Então, tudo que tem dentro da sociedade existe, não negue nada, ok? Não negue nada, até guerra fria, guerra física, tudo que você está vendo aí é uma realidade. Existe muitas contradições sobre as guerras frias e as guerras emocionais, existe, porque hoje elas estão voltando tudo para o espiritual, né? Para a expressão mesmo, para a expressiva. Mas no meio desses conflitos, dessas contendas, tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão perdendo sua vida. Então, portanto, não negue isso, tá? Entenda que tem pessoas que estão sofrendo as consequências, ok? Sendo mais específica, a consciência Pedro habitado no corpo emocional João, esta consciência vai habitar no corpo emocional João. E sendo este o anticristo de um corpo comum, sendo que este movimento, ele pode ganhar um sentido diferente no seu movimento, e quando o mal estiver desabitado deste corpo emocional. Quando estiver desabitado é dessa forma. Aqui está o João, né, movimentando a consciência Pedro, aí depois ele vai estar desabitado. A desabituação dos nossos consciências, ele vai criar uma terceira consciência. Essa terceira consciência é um conflito social entre aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas acham, cheio de achismo, né, cheio de ideias emocionais, cheio de relacionamento correto que existe só na consciência dele, absorvendo crise dentro da sociedade, aí vocês compreendem. Ela vai gerar uma terceira consciência, ok? Que as pessoas falam do terceiro céu. Terceiro céu são uma invenção humana, ele que inventa. Deus só tem duas sociedades. E qual que é essas duas sociedades? Dimensão, criação das origens, tudo que Deus deu origem, e a disciplina que Deus está aplicando no relacionamento social. A glória e o Cristo. Deus só tem essas duas sociedades, que elas são um só de determinada situação, elas são uma só. Que nós podemos entender a diferença entre elas, que essa aqui, ela é a origem, né? E que aqui ela dá um interior para nós, dá uma origem para o nosso interior, e que aqui ela vai se aplicando uma disciplina, certo? Uma inversão, e para que Deus possa trazer o juízo, ele deixou um sinal em tudo. E qual que seria o sinal? O Cristo, certo? Aí do corpo emocional ele deixou mais um sinal. Qual que é o sinal do corpo emocional? Né? O anticristo, o próprio anticristo, a imagem do corpo comum. Então, se Deus deixou um sinal do seu poder, que o seu poder estava entrando em crise pela humanidade, então nós também, para fazer trabalho social, nós também temos um sinal. Qual que é o sinal? O anticristo. Existe sinal do anticristo, né, que é aqui sobre o corpo emocional, que as pessoas falam 666. Aí existe um sinal que é inconsciente, né, dos atos inconscientes, que eles fica gerando contenda dentro da sociedade, religião contra outra. E existe esse sinal da morte, que o ato vai ter consciência nesse sinal. Você vê que ele, para dar sétimo, para se formar a glória de um corpo comum, ele vai precisar de falar a verdade na presença do corpo. Aí você vai perguntar, quem é o anticristo? Todos aqueles que confessaram Jesus é o anticristo, certo? Ninguém
lembrou da viúva pobre, das 2 moedas que elas depositou no gasofilácio, era a única coisa que eles tinham, né, 2 melhores de prata, Adão e Eva, Emanuel entregou tudo que ele tinha, né. Aí vocês compreendem isso, ninguém entregou. Aí o que você está ouvindo agora, quem está lembrando da consciência interior, é eu que estou dizendo isso, né, eu que estou lembrando. Todas as pessoas que elas vão aí pela sociedade aí, elas não pregam da realidade, da origem de Deus, elas só pregam do relacionamento social, das confusões que estão sendo, né, que tem dentro da sociedade, essas confusão que já tem dentro da sociedade, ela só prega o relacionamento social, não prega nada da consciência interior. Não prega, eu não vi ninguém falando. Pode olhar aí, todas isso que as pessoas falam aí, tudo que elas falam de uma negação, de uma coisa que está negada. Ela só fala no nome de Jesus. De uma certa forma, ele só confessa a falsidade de um corpo e outro. Vocês entendem, está tudo aí dentro da sociedade. Entenda isso. Assim como o corpo emocional pode decidir para que lado ele vai se movimentar, a sua espiritualidade, e sendo para dentro é a consciência de um corpo emocional, e sendo para fora pode ou não ser a glória de um corpo comum. E entendendo isto, podemos conhecer que os corpos de Cristo, eles têm que se permitir o conhecimento entrar para que os vossos corpos interiores sejam ativados pela formação Cristo. Muito bem, né? Dando continuidade àquela explicação, né, que eu estava tendo dito, né? Ninguém lembrou, né, da nossa consciência interior. Só falamos das confusões do relacionamento social. Nada, nada, nem tudo, até mesmo os atos que tinha consciência, eles não falaram, né? Não lembraram as pessoas da nossa consciência interior, que nós tínhamos um relacionamento íntimo com Deus, né? As pessoas falam que o véu foi rasgado, mas as pessoas estavam desativadas, estavam inconscientes dela, ok? Vamos para a expressão livre, né? Eu fiz a leitura, agora vamos para a expressão livre. Sendo como o corpo emocional, sendo como o corpo emocional pode decidir para que lado ele vai se movimentar, a sua espiritualidade, né? Sendo para dentro a consciência do corpo emocional e sendo para fora, pode ou não ser a glória de um corpo comum. Pode ou não ser a glória. Aqui está, né? Quando você movimenta para dentro, você olha para si, você consegue enxergar uma origem, né? Tem muita gente, quando ela não tem conhecimento dessa dimensão, Cristo, por exemplo, ela tenta olhar para dentro, mas quando ela mais olha para dentro, mais contaminada ela fica, porque ela não entende a perfeição de Deus, ela acha que a sociedade é corrupta. Mas quando ela pensa que a sociedade é corrupta, essa corrupção está dentro dela, ela mesma. Então ela começa a olhar para ela e começa a achar que é melhor todo mundo, né? Aquele egoísmo, né? Aquele egoísmo emocional, né? Que só o corpo dele é melhor do que o outro, né? Expressando aquelas emoções, emoções, emoções. Ele não consegue ver essa ideia de espiritualidade, realidade, a nossa consciência interior, ele não consegue vê-la em espiritualidade. Ela olha para dentro emocionalmente, gerando contradição inconsciente, certo? Quando ele se movimenta para dentro, ele pode também absorver muitas coisas negadas, ruins sobre ele mesmo. Ele começa a enxergar coisas ruins sobre ele mesmo, ok? Quando ele dá para fora, né? Aí ele olhou para dentro, às vezes ele fala, vou ter que devolver isso para a sociedade, né? Por exemplo, eu não sou assim, vou entregar ele para ele. Aí ele começa a entregar aquela coisa mais negada. Eu sou isso, eu sou aquilo, por exemplo, né? Se exaltando, né? Com seus corpos emocionais se exaltando acima do outro, né? Com coisas que, sei lá, são coisas emocional. Entenda que tudo que é emocional são coisas passageiras, não vai durar. A espiritualidade, a dimensão Cristo, isso dura para sempre, tá?
paraíso de Deus, tudo que Deus está fazendo aqui. Se Deus, quando Ele desfazer o Cristo, Ele ainda vai permanecer com essa espiritualidade todinha grandiosa. O sinal vai acabar, por exemplo, quando acabar a dimensão Cristo, vai acabar e a gente vai continuar consciente, aprendido de tudo que nós aprendemos, porque espiritualidade é isso, não muda para nós, ó, tudo é realidade. Para Deus não vai mudar, o que muda é só o sinal, para nós também não vai mudar, certo? Aprendemos a trabalhar isso dentro da sociedade, tranquilo, nós estamos vivos, não estamos? Estamos falando a verdade, não estamos? Tranquilo. É isso que importa, não são esses sinais, tá certo aqui? São esses sinais, são as realidades, são aquilo que nós estamos dando origem, aquilo que nós estamos dando a vida, de tudo aquilo que Deus criou, o homem perfeito, certo? Compreenda isso, muito perfeito. E sendo para fora, pode ser ou não a glória de um corpo comum. Entendendo isto, podemos conhecer que os corpos de Cristo, eles têm que se permitir o conhecimento entrar para que os vossos corpos interiores sejam ativados pela formação de Cristo. O que é permitir, né, o conhecimento entrar? Vamos fazer isso rápido, para a gente não ter contradição. Entenda a primeira coisa que você tem que entender é que Deus não é corpo emocional. Você entendeu que Deus não é corpo emocional? Nós entendemos que nós temos um espaço dentro dessa espiritualidade e que nós devemos vibrar uma coisa verdadeira, real, de tudo aquilo que Deus criou, o homem perfeito. E dentro de nós, cada um de nós, temos uma fonte, e essa fonte é divina, certo? E se essa fonte é divina, nós temos que ativar ela para que nós tenhamos acesso a Deus, certo? De uma certa forma. E como que a gente vai fazer isso? Entenda que tudo é espiritualidade, nada de corpo emocional. O corpo emocional vai representar a espiritualidade de cada um, o espaço de cada um. Essas transições que a gente fala de palavra com um e com o outro, certo? Ela vai gerando muita complexidade. Eu levo uma coisa verdadeira, a pessoa traz falso, eu entrego uma coisa boa, né? Eu tomo uma coisa ruim, eu entrego uma coisa boa, tomo uma coisa ruim. Mas aí como que você entende? Bem, deixa vir na espiritualidade. Espiritualidade, Deus não é corpo emocional, certo? Deus, de uma certa forma, né, não é um corpo emocional. Cristo não é um corpo emocional. A formação de Deus não é corpo emocional. Você entendeu que Deus não é um corpo emocional, você vai conseguir entender que você é responsável pelos seus atos. Porque se você errar, você que vai errar, não é o seu irmão. Então você vai absorver as consequências desse erro. Quando você entender que é espiritualidade, então você consegue muito bem ativar o seu corpo interior, porque o seu corpo interior, ele é espírito, ok? Entenda isso. Todos os corpos de Cristo que nega a Cristo permanece negado de Cristo e da natureza de Deus, para Cristo e para Deus. Pois todos aqueles que negam o pois todos aquele que nega a Cristo também nega a Deus por causa da ação de Deus para com Cristo, sendo que o Cristo ele não é o primeiro plano, porém é por causa da maldade dos corpos ele permanece em primeiro plano, fazendo um movimento de fora para dentro, para que os vossos interiores seja ativo para dar a realidade deste corpo emocional com os vossos próprias espiritualidade e relacionando uma coisa e negando a outra para um bem comum de todos os corpos de Cristo. Muito interessante esse texto, vai ficar muito perfeito para a gente complementar tudo que nós está sendo dito, né? Aquilo que eu estava tendo dito, para que você não negue, entenda a espiritualidade. Eu vou passar uma realidade. Se você vai falar do seu corpo emocional, vai falar da sua consciência interior, é a verdade na presença do corpo, a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Aí tudo que você vai relacionar a Deus tem que ser espírito. Ah, a dimensão Cristo, todo o planeta Terra, tudo que está habitado aqui, todos os animais, todos os homens, tudo, a dimensão Cristo, espiritual. Você olha isso de espiritual
espiritual, porque nesse meio tempo que você estiver fazendo transação, uma conexão entre um corpo e outro, você vai compreender que ela vai dar uma espiritualidade. Não importa qual é a dimensão, qual é a razão, ela vai dar uma espiritualidade, porque a vida, ela vai estar habitando dentro de nós. Porque Deus nos deu a vida, certo? Nos deu a vida. E dessa vida aqui dentro do Cristo, Ele nos deu a consciência dessa vida. Vamos para a expressão livre. Todos os corpos de Cristo que nega a Cristo permanece negando a Cristo. Todos os corpos de Cristo que nega a Cristo permanece negado de Cristo e da natureza de Deus. Para Cristo e para Deus. Pois todos aqueles que negam a Cristo também negam a Deus, por causa da ação de Deus para com Cristo, né? Deus e Cristo é um só, espiritualidade. O que muda são a ação que Deus aplicou no Cristo, né? Aquilo que ele aplicou no Cristo. Igual eu estava tendo dito um pouco antes, é apenas um sinal que ele deixou. Tudo que nós fizermos, ela pode dar uma realidade, ok? Então entenda isso, espiritual, nosso espaço vai representar a vida, é só isso. O que nós estiver transitando sobre as expressões dos corpos expressivos vai gerar também uma espiritualidade. Nada pode ser você, né? Quando se trata de expressão, palavra expressiva, o outro está confessando alguma coisa, nada vai explicar você, só você vai explicar o seu espaço, as suas dores, as suas aflições, a sua angústia. Entenda isso. Sendo que o Cristo ele não é o primeiro plano, porém, e é por causa da maldade dos corpos, ele permanece em primeiro plano, fazendo um movimento de fora para dentro, para que os vossos eu interior seja ativo para dar realidade deste corpo emocional e com as vossas próprias espiritualidade e relacionando uma coisa negada e relacionando uma coisa, negando o outro para um bem comum de todos os corpos de Cristo. O que que eu falo que Cristo está em primeiro plano, né? Deus, por exemplo, está aqui nos atos aqui, no Cristo, por exemplo. Os atos, ele, de uma certa forma, ele posicionou na esquerda dos corpos espiritualmente. Eles posicionaram aqui, olhando aqui, porque daqui para cá ia ser corpos emocionais. E quando ele posiciona aqui no corpo emocionais, eles vão colocar o Cristo em primeiro plano. Eles não vão colocar a origem dos corpos, né? Daquilo que ele está vibrando dentro da sociedade, sendo coisa correta ou errada ou certa, aquilo que estão vibrando nos seus corpos emocionais. Eles não vão ligar com isso. Eles vão estar posicionados, porque eles estão chamando todos os corpos para um juízo final, para um juízo eterno. Então ele cai na espiritualidade, do lado dos seus corpos emocionais, permanecendo à esquerda e fazendo aquele mundo, a massa corpórea dessa relação Cristo, dessa dimensão corpos emocionais, dessa dimensão de corpos emocionais. Aí as pessoas colocam meia, 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 né? Todo mundo aí com sinalizado, né? E muitas das vezes esse meia, meia, ele vai explicar o ato consciente. Muitas das vezes explica os atos conscientes. Mas a ignorância a que eles estão sendo negados, os corpos emocionais, é eles que vão representar a ameaça para o mundo. É eles que vão representar, porque eles não têm ciência, eles não têm consciência, eles estão relacionando os seus interesses emocionais para um corpo e outro, gerando contradição, né? Fazendo tolerância religiosa, tudo isso dentro da sociedade para explicar esse número que eles falam 66, que hoje gera muita complexidade. Tem blog diário muito tempo atrás que eu explico sobre o 66, que é muito interessante. Não fica dando ouvido aí a essas pessoas que ficam trazendo medo de vocês sobre a internet, né? Aquelas coisas mais negadas. Não faça isso. Acompanhe esse blog diário. Se você estiver acompanhando esse blog diário, você está sendo privilegiado, ok? Faça isso. Aí tem blog diário que eu explico. Nesse blog diário, eu explico que é o seguinte: 66 são 6 espíritos, 6 corpos emocionais e 6 atos conscientes que estão à esquerda do corpo. E sobre esses atos, eles criaram
7 religiões, 6 religiões, né? A sétima a religião é a religião de Cristo, né? São o mundo globalizado, são a realidade. A sétima aqui é o próprio Cristo, certo? Que de uma certa forma existe ideologia da sétima igreja também, né, que representa um corpo emocional, um líder de corpo emocional sobre essa estrutura emocional, e sobre o interior e sobre o exterior, sobre aquilo que nós somos real dentro de Deus, né, da criação de Deus, e aquilo que nós temos que ser para o relacionamento social. E quando eles criam essa religiosidade, então ele cai sobre o poder, sobre o bem, sobre o mal. Então ele vai poder orientar essas igrejas sobre o que pode ser certo e o que pode ser errado. E dessa forma, naqueles momentos, naqueles tempos, não são regras, não são doutrina, são momentos que vocês estão relacionando, são aquela quantidade de emoções que estão em movimento. Cada um vai ter um seu tratamento, cada um vai ter as suas dificuldades. A religiosidade por si, ela é uma espiritualidade que não pode afetar nos corpos emocionais, mas muitos hoje fazem extorsão, né? Prega a ignorância, a estupidez. Você está vendo aí tudo dentro da sociedade, vocês entendem tudo que está sendo dito. Vou terminar esse blog diário de 415, vou dar continuidade no blog diário de 416. Acompanhe tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.